Passo agora a palavra ao Roberto Jansen, que é o vice-presidente de Relações Internacionais e responsável pelo Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes da CESPRO. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Gustavo Fruet. Eu quero parabenizar também o deputado José Priante pelo belo trabalho desse plano diretor, fantástico. E para que a gente possa dar um contexto, né, como nós somos uma entidade empresarial do setor de tecnologia, a contribuição que a gente quer trazer é justamente do ponto de vista tecnológico. E do ponto de vista tecnológico, a partir da visão de cidades inteligentes, a gente já vem se preocupando com esse tema há bastante tempo. Eu queria primeiro compartilhar, então, uma apresentação, deputado, onde eu dou o contexto primeiro, para quem não conhece a CESPRO, e, na sequência, eu trago uma experiência nossa com relação justamente aos temas que estão sendo debatidos aqui e que são contidos do plano diretor proposto, né? Então, temos aqui a CESPRO, que ela é uma organização que tem um propósito de estar justamente participando desse desenvolvimento da sociedade com a aplicação de inovação e tecnologia e trabalhar para que o setor de TI sempre seja um vetor preponderante no desenvolvimento econômico do país e, da mesma forma, representar e fomentar os interesses coletivos das empresas associadas como uma forma de contribuição para a sociedade como um todo. Ela está fundada desde 1976, tá? E ela está hoje participando em diversas agências, iniciativas e movimentos que ajudam justamente a criar essa força de framework, de arcabouço, para que a gente possa evoluir. Somos, na realidade, mais de 2.500 empresas de tecnologia em 19 estados e também estamos, no contexto global, atuando numa associação de entidades empresariais do setor de tecnologia a nível regional, que é a LETS, e a nível global, que é a WITSA. 19 estados no Brasil é a que maior capilaridade temos, e a gente acredita muito que na força pela criação de ambiente, empresas, academia, recursos, governo, e isso é que faz realmente a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa e que está sempre em constante evolução. Agora, trazendo aqui para a questão das cidades inteligentes, e aí trazendo o que foi uma preocupação desde o início, era como é que nós íamos nos adequar a essa nova realidade advindo da transformação digital e os ambientes regulatórios que não acompanharam, criando um desalinhamento. As tecnologias disruptivas criaram novos modelos e o ambiente regulatório atual está desalinhado, e pois tem novas regras de engajamento. E você vê que aqui, com alguns exemplos, nós tivemos a situação do Uber, que criou movimentos contrários, nós tivemos a situação da Airbnb, que também houveram diversas oposições, a questão da patinete elétrica também, e, inclusive, nós vamos trazer aqui mais para frente um exemplo dessa questão de como é que a gente busca fazer, então, uma integração consistente. Mas, numa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, no setor privado, 90% das pessoas entrevistadas acreditavam muito que era fundamental ter um plano tal qual está sendo proposto, que tinha que ter uma legislação para que as cidades inteligentes pudessem estar avançando na integração das novas tecnologias. E que, naquele momento, eles percebiam que era necessário ter um projeto de lei legislativo federal que endereça praticamente todas as questões que a gente vê aqui na PL 976. Agora, e também identificamos uma questão que nos preocupou muito, que nós tínhamos que ter uma baliza de referência de melhores práticas legislativas para que a gente pudesse fazer a adequação do ambiente regulatório. E entendendo que a velocidade da transformação digital não permitia que quem estava nas cadeiras da legislação pudessem também estarem atualizados para poder fazer uma assertividade maior na conjugação dos fatores que vão compor um plano diretor, que vão compor um ambiente regulatório. E foi daí que surgiu, em parceria com a iCities, com a BR Global e o Consulado Brasileiro de São Francisco, lá no Vale do Silício, de criar um observatório brasileiro de cidades inteligentes que visasse justamente mapear as melhores práticas legislativas ao redor do mundo. Isso foi lançado em 2018, em Curitiba, junto com o prefeito Rafael Greca, na ocasião. E o objetivo do observatório é justamente poder
a fazer uma varredura completa. Aonde que está se conseguindo fazer uma integração, onde com um arcabouço jurídico que não só ele ajuda a proporcionar ou a consolidar o benefício advindo da nova tecnologia, mas também salvaguardar todos os protagonistas envolvidos naquela cadeia de valor em qual aquela atuação está inserida. Então, com essa preocupação, a gente foi buscar então uma baliza, né? Vamos olhar o que está sendo feito a nível de melhor prática legislativa que consegue fazer essa integração. E com isso se criou um primeiro relatório. Esse relatório ele mapeou 6 cidades americanas no primeiro momento para servir como laboratório. Foram mapeados São Francisco, San Mateo, Los Angeles, Las Vegas, Washington, D.C. e Nova York. E o que nós deparamos é que uma realidade, e é isso que nós queremos trazer aqui como contribuição para esse belo movimento de criar o Plano Diretor de Cidades Inteligentes, é que existe uma planta baixa mínima que todos precisam observar. E não somos nós que estamos dizendo isso, é a situação que nós vivemos hoje que nos impõe. É a transformação digital. A transformação digital nos impõe agora nos orientar a dados. A fala do Tiago da BDI é assertiva e certeira. Quem não se orientar pelos dados, eventualmente vai estar descolado da realidade e cada vez mais longe de ter uma prática assertiva e com uma entrega de valor. Então, essa orientação a dados ela é fundamental. E ela, então, predica para que cada cidade tenha uma política aberta de dados abertos. Na verdade, a política de dados abertos ela tem 8 princípios, que a gente traz, inclusive, nesse primeiro relatório que a gente já entregou, inclusive, para o ministro Marcos Pontes, que deve ser observado como uma planta baixa mínima para qualquer cidade que queira efetivamente ser inteligente, porque ela só o conseguirá se ela estiver se orientando pelos dados que ela colhe das experiências que ela oferece no dia a dia. Aqui a gente traz um exemplo prático, né, que foi o mesmo exemplo que o nosso amigo Tiago trouxe, das patinetes elétricas. E as patinetes elétricas, na realidade, é mais um instrumento, um componente de toda a questão da mobilidade urbana e que tem um encaixe dentro de uma área que é uma área que não é ocupada, que a gente chama da última milha, né? E aí foi feito um estudo onde é que quais são as questões principais para fazer uma análise na composição de uma prática legislativa que ajuda a integrar esse benefício de você poder usar essa forma de transporte naquela última milha onde você não tem uma opção, né? E, ao mesmo tempo, salvaguardar todos os interesses dos protagonistas envolvidos. Então, tem a questão de circulação, tem a questão qual é a idade mínima que eu deveria ter, qual é a velocidade máxima que deve ser permitida, tem uma faixa especial ou não, quais tipos de acessórios seriam obrigatórios, como é que é o uso individual ou ele é compartilhado, como é que eu faço boarding, aonde que eu retorno, uso obrigatório de capacete e integração, inclusive, obviamente, com as leis vigentes de trânsito. E o OBCI pretende justamente trazer uma visão onde consegue contribuir para o processo legislativo, aonde que tem uma referência que ele possa usar na hora de fazer a construção da sua argumentação desse novo arcabouço jurídico. Isso aqui foi em 2018, quando a gente fez a entrega do relatório para o ministro Marcos Pontes, e o que a gente quer deixar como contribuição é justamente essa necessidade de a gente ter uma planta baixa comum com relação à política de dados abertos para todas as cidades. Inclusive, se isso não acontecer, lá na frente a cidade não consegue tirar a vantagem, construir aquilo que realmente tem integração, mérito e consistência na sua entrega para a sociedade. E eu trago um exemplo que já está acontecendo, que é o Gaia X, né, na Europa, que está pensando justamente nesse aspecto, criando uma infraestrutura de dados federados, onde o preceito básico é a soberania dos dados. Entendendo, primeiro, que a transformação digital, inclusive dominada pelo Covid, faz com que a orientação a dados seja imediata, imediatamente necessária, e com isso criou
uma infraestrutura, e está em fase de construção, onde o Brasil, inclusive, é um dos principais parceiros convidados para participar, juntamente com a Índia e o Japão. Mas aqui nós queremos destacar justamente o exemplo dessa preocupação de criar essa planta baixa mínima que nós precisamos ter quando a gente fala de política de dados abertos, onde, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da soberania e a proteção desses dados do ponto de vista do indivíduo, né? Mas como eu uso isso de forma em grandes massas coletivas para poder derivar aquilo que vai orientar como é que eu vou configurar a minha oferta, a minha relação com as diversas expressões da sociedade civil. Então, era isso que nós queríamos deixar aqui como contribuição. Ficamos abertos para perguntas ao final dessa jornada. Parabéns para todos. Robert, muito obrigado. E você tocou num tema que é justamente o ambiente...